Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pai do Senhor, irmãs. Amém. Meus queridos, com a graça do Senhor, nós queremos hoje concluir este assunto com a segunda mensagem, o jejum que mudou a história do povo. Continua com o feedback. E hoje nós queremos falar sobre um jejum todo especial, e às vezes nós imaginamos que o jejum, a pessoa tem que estar santificado para poder fazer o jejum. E só quem é crente, salvo, é que pode fazer jejum. A Bíblia nos mostra que não foi só uma vez, mas esse caso é um caso clássico. Uma das nações mais ímpias, um dos povos mais cruéis da terra. O povo que era um terror autêntico. E este povo recebeu uma mensagem não de arrependimento, mas de condenação. E esse povo então jejuou e Deus ouviu. A primeira vez que se ouve falar a palavra Nínive na Bíblia é logo no começo, no livro de Gênesis. Se você puder ir lá para o versículo 10, versos 8 e 11, nós ainda não estamos no nosso assunto. Diz assim, verso 8: E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante do Senhor. E 10, e o princípio do seu reino foi Babel e Ereque. E verso 11, desta mesma terra saiu ele a Assíria e edificou a Nínive. Então nós podemos ver, portanto, que Nínive foi uma cidade antiquíssima, muito antiga mesmo, está nos primórdios da humanidade, e ela foi edificada por Nimrod, que foi o primeiro homem que quis parecer grande diante do Senhor, porque ele se tornou caçador num tempo em que isso não era assim a coisa mais agradável. Nínive, quando nós olhamos a história, podemos ver que a cidade era uma cidade gigantesca para a época. Os historiadores eles divergem um bocado, alguns dizem que a área total da cidade tinha mais de 7 quilômetros, e isso é possível, porque somente o palácio de Senaqueribe, ele era trabalhando com 500 metros em quadro, ou seja, 500 metros de cada lado. Tinha 80 salões, era uma coisa realmente monumental, e em Nínive habitavam mais de 100 mil pessoas. A Bíblia fala, você vê no livro de Jonas, capítulo 4, verso 11, que moravam mais de 120 mil pessoas dentro da cidade de Nínive. E esta cidade gigantesca, que era a sede de um grande império, um império também muito especial. Continua com feedback, não sei, será que tem algum microfone aberto aqui? Talvez tenha algum microfone aberto aqui, não sei. Então o feedback está incomodando. E essa cidade, que era, portanto, a sede de um império gigantesco, ela não era, como na mensagem do domingo passado, não era apenas a estação de verão, mas sim era a sede do Império Assírio. E este rei Senaqueribe, que foi o homem que, por assim dizer, ele deu a Nínive o esplendor que a fez conhecida. Ele foi um grande guerreiro, um grande conquistador, um homem extremamente mau. Era um inimigo terrível de Israel. A distância em linha reta entre Jerusalém e Nínive, mais ou menos 900 quilômetros, imagina, naquelas estradas e curvas, talvez aí uns 1000 quilômetros, e eles cruzavam esse território todo para ir atacar.
e a uma altura tem um dos murais, que tudo isso que eu estou falando a vocês são dados arqueológicos comprovados. Esse palácio foi quase todo ele desenterrado, e muitos murais, enormes murais, um deles aparece um escrito em que ele fala assim, ele fala que acerca de Ezequias, né, que ele trancou Ezequias em Jerusalém como se fosse numa jaula, e ele cobrava impostos de quem entrava e quem saía. Só que essa guerra dele contra Judá custou-lhe muito caro. Quando ele ameaçou Judá, você pode ver isso lá, tanto em Isaías 36, 37, como também segundo livro de Reis 19, você vai ver que Ezequias ora ao Senhor e Deus manda um anjo, e um anjo, só um anjo, destruiu o exército de Senaqueribe inteiro, em poucos minutos. E quando ele volta para a sua casa, 2 de seus filhos o matam e assume o trono no seu lugar. Na altura em que Jonas profetizou, portanto, a essa altura, mais ou menos, volta do ano 730 a.C., portanto, estamos falando aí do século VIII a.C., Jonas foi ligeiramente contemporâneo de Isaías. Isaías estava profetizando para Judá e Jonas para Efraim. O rei chamava-se Assur-Dan III. Esse rei é conhecido na história, inclusive, como o rei arrependido. O certo é que Deus viu que o arrependimento era sincero, que Nínive, mais ou menos uns 30, 40 anos depois disso, ela foi destruída, mas Deus não mandou nenhum tipo de destruição enquanto Assur-Dan era rei de Nínive. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Jonas, e vamos manter aberto aí Jonas, portanto, vou abrir junto com vocês, procurando aqui, nem marquei, certo? Procurando aqui para nós podermos achar juntos, né? Jonas, no capítulo 1 de Jonas está a seguinte colocação, versos 1, 2 e 3. Porque tudo tem um começo. O livro do profeta Jonas, ele é um livro, e não há por exemplo, entre os estudiosos de Israel e os estudiosos da igreja, não há grandes divergências, porém há alguns que põem em dúvida até se o livro de Jonas é um livro para estar na Bíblia, dizem que é uma fantasia, que é mais um livro histórico. Na verdade, o ministério de Jonas, ele foi confirmado por Jesus lá em Mateus capítulo 12, verso 41, quando ele diz assim: os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar esta geração. Jonas teve 3 dias no ventre do peixe, portanto Jesus repete, confirmando a veracidade do livro, e diz assim: eis aqui quem é maior do que Jonas. Portanto, não há dúvida para nós cristãos que o livro de Jonas é um livro 100% canônico. Diz assim a palavra do Senhor aqui. Se houver alguém que possa ajustar esse som, esse feedback está me incomodando. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Então, nós podemos ver que a primeira coisa aqui é o choque que existe desde o princípio entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Vocês sabem que eu não sou de reclamar de som, mas o som hoje realmente está triste.
ainda o maior embaraço que existe para Deus agir não é Satanás. Aqueles que estão à distância, não se escandalizem com aquilo que eu estou dizendo, porque agora nós temos irmãos, né, que estamos vendo e ouvindo de muito longe. Mas o maior obstáculo para que a vontade de Deus se realize na vida das pessoas não é oposição satânica, é a oposição do espírito humano. O homem, ele é um embaraço tremendo. E quando Jonas recebe aquela ordem de Deus, ele profetizava, portanto, para o reino de Efraim, o reino do norte, certamente que ele devia morar ali nas redondezas de Samaria. Ele, em vez de sair de Samaria e ir para Nínive, nessa caminhada de 1000 quilômetros, que demandaria seguramente no mínimo uns 120 dias para lá chegar, ele faz o contrário, ele vai para Jope, uma caminhada também aí uns 100 e tantos quilômetros, ele vai para Jope, uns 100 quilômetros, que era o porto, né, do mar Mediterrâneo, e chega lá, Jonas toma um navio para ir para Tarsis, que não era Tarso, mas esse Tarsis aqui, segundo consta, pertencia ao território do que hoje é a Espanha. Vejam vocês que ele queria fugir mesmo de Deus. E ele então pega o navio, como diz assim, Deus não vai me achar. Um dos problemas que as pessoas não conseguem realizar, compreender, quando tomam certas decisões, é que você não pode se esconder de Deus. O salmista mudou de dizer assim: para onde, Senhor, me esconderei da tua face? Se eu for para a montanha mais profunda, tu lá estás. Se eu for para o abismo mais profundo, tu ali estás. É impossível esconder-se de Deus. E quando Deus escolhe alguém para fazer um trabalho, Deus não gosta de receber um não como resposta. Deus é Senhor. Deus não é o meu amiguinho, Deus não é o nosso coleguinha. Tem gente que está me vendo agora à distância, quem sabe no Brasil, quem sabe no Uruguai, quem sabe na América ou na Europa ou aqui mesmo na África, que está sofrendo até hoje e sabe agora, porque está me ouvindo, que está sofrendo porque rejeitou um chamado de Deus para a sua vida. Você não engana Deus com histórias. Mas, Senhor, eu tenho família, Senhor, como é que eu vou deixar tudo isso, Senhor? E agora você está aí, você achou que eu vou me enfiar numa escola bíblica, eu vou me enfiar aqui, eu vou para ali. Você não consegue fugir de Deus. Você está atrasando o projeto de Deus na tua vida. Você está, com a tua atitude, determinando que vidas não conheçam a verdade da palavra de Deus. Mas eu sou sempre... Claro, você é Senhor da tua vida. Algumas pessoas às quais Deus já falou claramente. Eu conheço um caso de um pastor que me visitou. Esse homem contou para mim um testemunho extraordinário. Ele disse que ele tinha uma reunião de oração que ele costumava ir das 5h30 às 6h30 da manhã todos os dias. E ele ia orar. E quando ele acabou de orar, ele se demorou um pouco, era a volta de 7 horas, ele desceu a rua sozinho, não havia ninguém na rua. E quando ele desce a rua, vem uma pessoa que ele nunca viu e diz assim: ele tem 30 minutos que eu estou te esperando para te entregar um recado de Deus.
Por que tu estás relutando ao chamado que eu te dei? Eu já te mandei ir para o Japão. Ele, quando me contou isso, já havia passado mais de 15 anos. E eu perguntei, e aí, irmão? Ele disse, eu não fui. Aí eu fiquei, Deus abençoou o meu ministério. Eu disse, olha, eu tenho dúvidas se Deus abençoou o teu ministério. Hoje, ele não tem ministério nenhum mais. É claro que, como ele se recusou, Deus levantou alguém. Então, Jonas decide, por sua vontade, ir para Tarsis, fugir. E aqui eu percebo que Deus, Ele vai fazer sempre algo para chamar a nossa atenção. Por exemplo, quando o Senhor quis chamar a atenção de Pedro, que havia algo melhor para ele, Deus mandou que os peixes se afastassem. E de manhã, Pedro ouve uma ordem, volta ao mar e lança a rede. E ele vai lá e apanhou tanto peixe que o barco dele encheu, quase afundou. Teve que chamar outros barcos, ele chega na praia, ele entende então que toda a sua perícia não era nada diante de Deus. E ele fala o quê? Senhor, sai de perto de mim porque eu sou um homem pecador. Ele disse, não, a partir de hoje acabou isso de pescar aqui no Mar da Galileia. Tu vais pescar lá fora, em terra seca, tu vais pescar almas para mim. Amém. 3 anos e meio depois, poucos dias depois da ressurreição de Cristo, Pedro, que liderava o grupo, diz assim, vou pescar. E 7 foram com ele. Você vê isso no livro de João. E mais uma vez, ele não pegou nada. E quando eles estão de volta, estava mais ou menos, segundo se consta, estava aí a 90 metros da praia, é uma distância pequena. Ele ouve dizer assim, filhos, tragam aí um pouco desse peixe que vocês têm. Senhor, não pegamos nada. Não pegamos. Faz o seguinte, joga a rede do lado direito do barco. E quando eles jogaram, apanharam 157 peixes. Ele viu. Nessa hora ele disse, é o Senhor. Será que Deus já não fez isso contigo, que estás me ouvindo? Estás me vendo? Será que porque você hoje é professor, ou é doutor, ou é reitor, ou é um autor qualquer na vida, você acha que você chegou naquilo que Deus quer para ti? Eu penso que vocês lembram acerca de isso não é uma revelação, isso é fruto de uma revelação que uma pessoa teve, em que alguém chegava no céu e ouviu a voz dizer assim, pastor fulano? Não, mas eu não sou pastor, eu sou contabilista. Não, eu te chamei para ser pastor e porque você não aceitou, 700 mil pessoas foram para o inferno. E por aí afora. Cada vez que nós dizemos não para Deus, alguma coisa muito má vai acontecer. Ou conosco, ou com a família, ou com pessoas que você nunca viu antes. E Deus usou algo extraordinário. Estavam num Boeing 737, né? Voando. Alô? Parece que o calor deu sono em vocês? Eu vou mandar instalar aqui uns chuveirinhos aí de água gelada. Quando ver essas caras de minhocas, eu vou mandar jogar água gelada em vocês. Quem sabe acorda. Eles estavam aonde? No 747, 800? Não? Estavam no? Estavam onde? Estavam no barco. E quem está no mar, sabe que o mar, dizem que o mar é traiçoeiro. E diz aqui o seguinte, a palavra do Senhor diz assim,
Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. A coisa ficou feia. Mas o nosso irmão Jonas não estava nem aí para nada, né? E os marinheiros temeram e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas para aliviar a carga. O Jonas foi para o porão do navio e foi dormir profundamente. Eu lembrei agora de uma viagem que eu fiz com a irmã Rosa, para uma das maiores ilhas, né? Lá do nosso estado, a Ilha do Marajó. É um arquipélago imenso, e a travessia sempre foi perigosa, porque a Baía do Marajó, ela já é cemitério de navios grandes. E quando nós saímos, mais ou menos aí 1 hora e pouco depois, começou uma tempestade. Quando tem tempestade naquela baía, os pilotos costumam encostar o barco e esperar. Mas como era um barco grande, de ferro, o piloto resolveu enfrentar a tempestade. E de repente eu vi o dono do barco pediu para alguém amarrar, ele se amarrou no mastro do barco. Eu disse, a coisa está séria. Eu não sou Jonas, mas eu não sei nadar. Estava indo atender um convite de uma igreja. Certo? Assim como o Jonas tinha um lugar para as pessoas dormirem, eu desci lá, armei a minha rede e me deitei. Uma senhora disse assim, o senhor é doido? Eu disse, por quê, senhora? Com essa permissão, minha senhora, eu não sei nadar. O barco não é meu. Não sou piloto. Eu vou deitar e vou dormir. E se o barco afundar, isso eu morro. Então, se eu tenho que morrer aí fora, eu vou morrer dormindo. Quem sabe o Jonas pensou assim, não é? E, irmãos, eu deitei e dormi, mas dormi com aquelas coisas jogavam para lá e para cá. Dormi, quando acordei, o barco estava navegando tranquilamente. Mas não foi o caso dos Jonas. Os marinheiros ficaram indignados. Sabe, de marinheiro, eu não sei hoje, mas antigamente eram muito supersticiosos. Muito, cheios de superstições. E foram lá com ele, né? Certo? E interessante o seguinte, que aquilo que Jonas não ouviu de Deus, teve que ouvir de um homem, de um ímpio, quem sabe. Nós temos um quase parente nosso, né? Um dia estávamos numa reunião de família, e eu falando sobre o meu chamado para a África, de repente ele ficou assim, ele baixou a cabeça e disse assim, pastor, eu tenho uma coisa para confessar. Graças a Deus que hoje eu estou naquilo que Deus me chamou, mas eu relutei muito. Ele disse, eu não queria. Quando foi uma noite de sábado, eu saí de uma reunião de oração, estava chovendo muito, e disse, eu vi assim, só assim uma barraquinha ali, um toldo, fui lá me abrigar, não tinha ninguém na rua, ninguém. De repente disse que atravessou a rua um bêbado, que o povo vinha bêbado mesmo. Atravessou a rua, chegou e disse assim, Assunção, quantas vezes eu tenho que te dizer para tu ir assumir aquele campo? Para de lutar contra mim e vai. O bêbado. Quem foi que falou com Balaão? Foi um anjo? Foi o quê? Uma mula. Por que Deus não usou um anjo para falar? Porque ele era um profeta, ele era acostumado, quem sabe, a ouvir anjos. Se você continuar nessa sua teimosia, Deus vai começar a sacudir a tua vida. Se de repente começa a afundar, pergunta, Senhor, por que é? Por que está afundando? Mas ele foi dormir, foi lá o marinheiro. Não diz que foi o comandante, não. Diz que foi o mestre do navio, o mestre. O mestre não é o comandante. É o imediato. Que tens, dormente? Dormente?
Não é dominhou, que é dormente. Levanta-te, invoca o teu Deus. Eles viram pela vestimenta de Jonas que ele era judeu. O que o judeu fazia num navio de carga indo para a Espanha? Estava fugindo. Invoca o teu Deus. Quem sabe, Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, e vamos lançar sortes. Eles queriam descobrir, eles mesmo sabendo que tempestades eram comuns, aquela era uma tempestade diferente. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, doutor, professor, general, coronel, não interessa quem você é homem, você é mulher. Você não é melhor do que ninguém. Não são os teus anéis ou teus canudos que vão te levar para o céu, mas sim o poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Quem sabe, você que está me ouvindo agora, você está passando por uma tempestade diferente, essa está diferente das outras. Antes sempre vinha um socorro, agora não está vindo socorro. E quando eles lançaram sortes, caiu onde? No Frederico, não. Caiu no Jonas. Não sei como era o tipo da sorte, querido, mas havia vários tipos. Um deles era uma caixa com 12 bolas brancas e 12 bolas negras. De acordo com a coisa, se saísse uma bola diferente, era aquela pessoa. O certo que era sobre Jonas, já disseram, diz lá, o que é? Verso 8. Por que razão nos veio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? Só essas perguntas aqui já dão uma mensagem. Recado aí para os projetos de pregadores aí. Primeira pergunta, olha aí. Que ocupação é a tua? Quer dizer, eu sou um profeta fujão. Não é? De onde vens? De lado nenhum, fugindo para outro lado. Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele começou logo a pregar para eles. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste? Ele deve ter contado mais alguma coisa que ele não põe aqui. Né? Deus me deu uma ordem para ir para Nínive e eu resolvi fugir para Tarsis. Por que você fez isso? Vejam vocês que o nome do Senhor sempre foi conhecido. Amém. Aleluia. A única pessoa que resolveu achar foi aquele farol que disse: quem é o Senhor? E quem é Deus? Olha aí, quebrou a cara. O nome do Senhor era conhecido em Babilônia. Você vai observar que Nabucodonosor mandou um destacamento para encontrar Jeremias, porque ele já tinha ouvido que Jeremias tinha profetizado, dizendo: olha, Deus entregou Judá na mão de Nabucodonosor, não lutem e tal. E ele foi lá para resgatar os Jeremias, porque o nome do Senhor sempre foi conhecido. Portanto, você que está aí, em outro lugar da terra, ou na tua terra, fugindo de Deus, no interior do sertão do Brasil, no interior da África, na Europa, na América, em qualquer lugar do mundo, na América do Sul, não adianta você se enfiar nessa ilha, nesse buraco, sabe, essa caverna não vai te segurar, Deus vai te catar na porta. Deus não abriu mão de você.
Ouça o que o Espírito Santo diz nesta tarde. Deus não abre mão de você. Os homens se encheram de temor, pois sabiam que fugia de diante do Senhor. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? E ele disse assim: lançai-me no mar. Lançai-me no mar. Algumas pessoas chamam Jonas de covarde. Não, Jonas não era covarde. Isso é uma alegação completamente injuriosa, inverídica, maldosa, desprovida de qualquer contexto bíblico. Jonas não era covarde. Ele podia estar desobediente, mas covarde ele não era. Tanto que ele disse quem ele era e o que ele estava fazendo, e disse: eu sou culpado, me joguem no mar. Mesmo assim, os homens ainda tentaram fazer alguma coisa, eles não queriam, eles viram que era poxa, nós já estamos no mar da nossa vida, vamos jogar um homem de Deus no mar, e vai ficar pior. Mas tiveram que jogar no mar. Às vezes, Deus vai ter que jogar alguém no mar. O mar é um tipo das nações, é um tipo da vida, é um tipo de terra, de povo, de governo, é o mar. Essa palavra mar, ilhas, águas, fala de nações, fala de jogar no mar, joga. Deus permite, olha, já que ele não quer me ouvir, deixa ele cair de cara no mar, quem sabe ele descobre o erro que está fazendo. E quando ele caiu no mar, graças a Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Amém. A graça que Deus manifestou sobre Jonas era a extensão da graça que Deus estava disposto a manifestar sobre Nínive. Os irmãos acham que é fácil uma pessoa com 38 anos de idade, no apogeu da sua vida, da sua força física, da sua vida econômica, financeira, tudo, depois de ter sido muito pobre, ter lutado, conquistei tudo, estava no auge, de repente aquela coisa assim, vai lá para a África. É claro que eu não quis vir. Quem leu meu livro sabe disso. E eu lutei para não vir. Mas Deus me mostrou que eu precisava vir. E hoje, passados mais de 32 anos, eu não vou dizer que Deus tinha razão, porque Deus tem sempre razão, né? Agora eu posso imaginar se eu tivesse ficado onde eu estava. No escritório de advocacia, eu estava pastoreando igreja. Eu tinha equipe de evangelismo, tá? Minha esposa, meus filhos que me acompanhavam. Deus fazia milagres tremendos. Abrimos trabalhos em vários lugares. Fazemos tudo que alguém pode fazer. Mas já pensaram que ia chegar no céu e Deus dizia assim: missionário Gomes. E eu dizia assim: não, eu não sou missionário. Não, você não é missionário, mas porque você não aceitou ser missionário, mais de 1 milhão de pessoas deixaram de ouvir a minha palavra. Porque uma igreja que tem mais de 200 mil almas, a nossa igreja toda hoje tem mais de 200 mil almas, entre África do Sul, Moçambique, Angola e Malawi. Glória a Deus. Tem mais de 200 mil almas. Imagina você, em 32 anos, considerando o nível de mortandade, não vamos dizer que morreu 10%, né? Morreu muito mais, tem gente que morria até 30%. Dizer que a palavra não é a palavra que eu preguei, mas a palavra que eu trouxe, ela foi se multiplicando, ela alcançou muito mais de 1 milhão de pessoas que não teriam sido alcançadas se eu ficasse na minha zona de conforto e eu não estava desocupado. Jonas era um profeta, senão Deus não o chamaria. Mas quando Jonas diz para eles: eu sou culpado, me joga no mar, Deus viu isso como quem assume a sua culpa.
tem pessoas pondo a culpa no patrão, pondo a culpa no amigo, pondo a culpa no marido, pondo a culpa no pai, pondo a culpa no governo, pondo a culpa na China, na pandemia, pondo a culpa em tudo. A culpa é sua. Acorda. Reconhece. Te submete hoje ao senhorio de Deus. Ainda vai a tempo. Foi parar no fundo do mar. E Deus tinha preparado um grande peixe. Alguém fala baleia. Muito difícil ter sido uma baleia. Há peixes grandes no mar que ainda nós não conhecemos. Imagina isso há 2.700 anos atrás. Foi um grande peixe, não diz que foi uma baleia. De todos os grandes peixes, o menos provavelmente a baleia, porque a baleia ela tem um sistema de quase uma net, uma rede aqui na garganta que só lhe permite comer coisas pequenas. Imagina um peixe daquele tamanho, se pudesse engolir algo grande, não tinha mais nada no mar. Ele abria a boca e engolia logo uns 3 de uma vez, aí, 3 peixes, quer dizer, acabava com tudo que é peixe. E aí, irmãos, esse fatalismo, porque foi um fato assim, pronto, me manda, me joga no mar. Deus viu aquilo como um assumir da culpa. E Deus não permitiu que ele morresse. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você passe aperto. Deus não quer que você fique oprimido. Porque alguns que estão me ouvindo agora estão se sentindo desgastados. Você levanta, vai para o trabalho, você não tem força. Você vai no teu carro, você tem um bom carro, você tem um bom lugar, mas você sente que algo está errado, e sabe desse errado é porque você não está cumprindo o propósito de Deus na tua vida. Acorda hoje antes de você ser jogado no mar. O peixe em água. Poxa, hoje eu ganhei uma bênção. Vou engolir um judeu com roupa e tudo. E papou o Jonas inteirinho, Marcos inteiro. Eu não sei como é dentro de um peixe. Já abri peixes, mas eu posso imaginar quando você vê o peixe, né? Cheiroso lá dentro, né? Perfumado dentro do peixe, né? O Jonas caiu lá no meio, mesmo, junto de tudo lá. Tinha outros peixes, tinha peixe lá dentro, resto de peixe, tudo lá dentro, e tudo, e alga marinha. Quem sabe uns caranguejinhos por lá também devem ter mordido o Jonas. O Jonas lembrou de orar. Às vezes você escolhe para orar na hora mais difícil porque você não vê mais saída. Irmão Sérgio, alguma vez Deus vai fechar todas as portas, irmão Sérgio, para que você descubra que tem uma porta que nunca está fechada, que é a porta do céu. A porta do céu, ela tem uma fechadura. E a chave que abre essa porta chama-se oração. Mas não é uma oração qualquer. Eu queria convidar você para me acompanhar agora na oração de Jonas no ventre do peixe. Diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, desde as entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, porque ele estava escrevendo isso, então na verdade ele escreveu aquilo que ele sentiu, né? Você vê que a oração é muito mais uma reportagem. Clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno. Por quê? Porque dentro do peixe, o peixe não mastiga, ele tem ácidos que queimam, dissolvem. Viu, Virgínia? Por isso que ele chamava o ventre do inferno. O inferno não tem ventre, não. Mas o peixe tinha um. E para o Jonas aquilo ali o peixe era o inferno. Ele sentia a sua carne queimar. O salmista diz assim: quando eu me calei, a minha carne começou a queimar, meus ossos estremeceram.
porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Viu? Falei que tinha alga lá dentro. Era um peixão, irmã Mena. Era um peixe tamanho família. E ele sentiu as algas enrolarem no pescoço, ele estava mal, estou morto. Mas ele podia falar ainda. Ele ainda podia clamar. Ei, você, presta atenção, você ainda pode falar com Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje, depois da Santa Ceia, quando pusermos aquela mesa, se você não tiver nada para trazer, traz você mesmo e se ajoelha aí. Diz, Senhor, eu sou o problema, eu preciso de uma solução hoje. Você ainda pode falar dele, você ainda pode falar. Ainda é tempo de falar com Deus. Aleluia. Porque por mais aperto que você esteja agora, Deus quer ouvir a tua voz. E Deus disse o quê? Jonas fala assim, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ele saiu do inferno para a sala do trono. Ele lá mesmo, naquele aperto, ele viu em visão profética o trono de Deus. Ele chegou diante do trono e ele então foi confrontado com algo que faz com que muita gente não tenha resposta da sua oração. Vê o verso 8 aí. Vê o verso 8 aí. Presta atenção. Aí está a resposta, porque muita gente ora e não vê resposta. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Está preso nas suas convicções, nas suas vaidadezinhas. É o meu carguinho, é o meu terninho, é o meu carrinho, é o meu apartamentinho, é o meu títulozinho. Toma vergonha. Você está sofrendo de bobeira. Você está passando esse aperto porque você está preso por vaidades vãs. Ah, mas a minha mulher é isso. Não põe a culpa da mulher, não. Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Jonas reconhecia que ele fora vaidoso, que ele fora além daquilo que podia ir. E quando ele fala dessa maneira, mas eu te alcançarei, sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Ele fez o voto, Senhor, se tu me tirar desse buraco, eu vou para mim. Eu conheci um pastor, ele já faleceu. Ele tinha ido, foi morar numa cidade do interior. E lá Deus o abençoou, o trabalho cresceu, o homem ficou bem de vida, tinha casa boa, casa na cidade, tinha carro, aí comprou um barco, e então ele foi convidado para ir para um outro lugar, que não era menor que aquele, mas ele não ia ser o pastor presidente, ele ia ser um auxiliar. Então eu vou deixar minha posição de manda-chuva para ir receber pingo de chuva? Isso ele me contou. Então ele vinha ali na proa do barco, era um barco bonito, era de noite, águas calmas, tudo, piloto acostumado, e ele ouviu Deus dizer para ele assim, olha, vai para aquele lugar. E ele disse assim, mas Senhor, tu tens outro para ir para lá? Senhor, eu estou bem. Senhor, olha aqui. Nessa hora o barco dá de encontro com um tronco de uma árvore, tumba, e ele chubunga para dentro d'água. De madrugada. Rio de águas sujas. Não sabia nadar. Foi dar com a cara na lama lá embaixo. Se engatou lá por baixo. E lá embaixo, ele disse, lá embaixo eu lembrei do Jonas e gritei, Senhor, me salva que eu vou para lá. No minuto seguinte ele
e sabe que barco não é carro que para assim, né? O barco até parar, até o piloto ver, onda ao mar, reduzir a marcha, parar e dar a volta, você já correu há muito tempo. Mas há muito tempo. Ainda mais à noite. Ainda mais depois de bater num tronco. Mas quando o piloto dá a volta, ele estava em cima do tronco. Ele veio à tona, o tronco, imagina, né? Ele afundou, o tronco continuou, mas aí Deus mandou voltar o tronco, porque quando Deus manda até o sol anda para trás. O tronco andou para trás e ele se segurou no tronco e o barco pegou ele lá. Todo molhado, com a cabeça rachada, porque deu não sei em que parte lá, e todo tremendo de frio, e estava todo enfatiotado. Ele ia para uma reunião, todo de fato, gravata, todo bonitinho, todo molhado. Perdeu o sapato, perdeu tudo, cara enlameada, todo chorando. Pastor. Disse, não, irmãos, eu não sou mais o vosso pastor. Eu vou agora e vou dizer que eu estou entregando o campo e vou para outro lugar. E ele foi para lá, e lá ele foi extremamente abençoado. Amém. Glória a Deus. Sabe, você está se segurando em alguma coisa que Deus não quer. Você está se segurando em hábitos, em costumes, em convicções humanas. Você está se segurando em denominação. Você está se segurando em quê? Se segura na Bíblia. Amém. Se segura na palavra. Olha para o Deus Criador. Tem gente até hoje discutindo se a Terra é plana ou redonda. Que diferença faz? Hein? Estão quase se matando agora, tem uns terraplanistas aí. Que a Terra é plana. Discutindo o quê, minha gente? Para de discutir. Hoje, você tem que reconhecer que Deus é Senhor. Aí diz aqui, como é que leia aí para mim, por favor, o verso 10, igreja, me ajuda aí. Vocês estão querendo ler ou vocês estão querendo soletrar? Eu quero ouvir vocês lerem, verso, vamos lá. Na terra. Algumas versões falam na praia. Aí tem aqueles pregadores que nunca estudaram geografia bíblica, né? E eu hoje vi um comentarista famoso, gente, dizendo que vomitou na praia de Nínive. Ele criou um fato novo, geograficamente falando, porque Jonas estava no mar Mediterrâneo, estava a 1000 quilômetros da localização de Nínive, para o peixe poder vomitar Jonas lá, tinha que dar a volta ao mundo, e não há ligação por água entre o Mediterrâneo e o rio Tigre. Então, por favor, você aí que um dia pregou isso, apaga isso da tua memória. O peixe não vomitou Jonas na praia de Nínive, porque não tinha praia em Nínive. O mais provável é que ele foi vomitar Jonas lá em Jope. Porque aonde você errou é para onde você tem que voltar e começar. Amém. Ah, não, agora eu já me arrependi, eu já estou todo... Eu vou, não. Vai para o primeiro altar. Vê Abraão, o exemplo de Abraão, quando sai do Egito, ele vai lá para o último altar. O altar de Deus, onde ele falou com Deus, que ele não perguntou a Deus o que fazer, ele foi para lá, para o último altar, ele recomeçou do ponto de partida. Você está começando, olha, você tem cometido erros na tua vida primários, e você não os para de cometer até hoje. Você já teve chances grandes na tua vida, e deitou fora por escolhas erradas. Lembra de onde você estava, onde Deus falou contigo. Adão vestiu uma folha de parreira e ficou no mato lá, feito um gatinho mal comportado. Mas Deus foi lá para o lugar do encontro. Você tem que ir para o lugar do encontro. Irmão, irmã,
Você que está à distância, vai para o lugar do encontro. Aquele lugar onde Deus falou contigo e te disse, olha, eu quero de você isso aqui. E você resolveu fugir. É lá. Não é no teu gabinete não, doutor. Não é no teu escritório não, ó, engenheiro. É lá onde Deus falou contigo. Lá de Jope. 1000 quilômetros. A pé. Ou de cavalo, ou sei lá o que. Porque Deus tinha uma mensagem. A graça de Deus sobre Jonas. Por que eu falo? Porque as duas palavras são palavras semelhantes, no mesmo sentido. Era uma extensão da graça que Deus queria manifestar sobre Nínive. Mas, gente, se você estudar a história, vê que os assírios eram terríveis. A diversão deles, quando ganhavam uma batalha, era pegar homens, mulheres, tudo, punham estacas pontudas e enterrar. Chamava-se empalamento. No palácio de Senaqueribe tinha um mural de mais de 40 metros, em que ele aparecia no trono, e ali a figura, né, é entalhada de pessoas empaladas, ou seja, enterrada viva numa estaca. Esses eram os assírios. Por isso que Jonas queria que eles morressem. Eu quero que eles vão para o inferno. Mas essa pessoa que você acha que tem que ir para o inferno, essa pessoa Deus quer salvar, Deus tem projeto na vida dela. Você quer ver uma prova bíblica de que o peixe não vomitou Jonatas em Nínive? No capítulo 3, versos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor segunda vez, portanto, segunda vez, porque depois que ele foi vomitado. É muito difícil Deus falar com alguém duas vezes. O assunto de Deus com Nínive é um assunto urgente. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus até deu a pregação. Tem gente pregando mensagem sua aí? É. Ah, a minha pregação é a tua pregação, então não presta. Eu quero ver a palavra de Deus. A tua pregação pode ser muito bonita, muito formosinha, muito mamão com açúcar, papaya com açúcar, pode ser muito adocicada, não interessa. O que interessa é a palavra de Deus. O que transforma o homem é a palavra de Deus, não é a tua pregação. Vai e prega a mensagem que eu te falei para pregar. Ele não estava em Nínive. Por isso que Deus mandou ele ir para lá. Será que Deus não conhece geografia? Muito bem, meus amados. Estou quase terminando. Agora vamos ver o significado, né, firme daquele de Êxodo 33:19. Êxodo 33:19. Eu nem vou dizer o que é que eu quero dar trabalho a vocês, porque vocês são os crentes que não leem a Bíblia, por isso. Estou forçando vocês a ler a Bíblia hoje. Eu estou brincando. Mas é que eu gosto de dar trabalho para vocês. Vocês acham que é fácil ficar aqui em pé na minha idade, gritando mais quase uma hora de tempo? O que diz aí em Êxodo 33:19? O que diz aí? Eu farei cessar toda a minha vontade diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Pronto. Olha, Moisés, é o seguinte, a tua oração não é fora de... Mas eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é o homem que decide quem vai para o céu, quem é perdoado. É Deus. Isso que eu digo sempre, irmão, salvação é divina, não é humana. Salvação é divina, não é humana. E eu entendo que essa geração inteira de Nínive foi salva. Por causa daquilo que Jesus disse.
Porque em Jonas 4:11, Deus diz para Jonas, não teria eu misericórdia de uma cidade tão grande, com mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir uma mão da outra, e os animais? Isso é misericórdia, isso é graça. O livro de Jonas é uma demonstração evidente da graça do Antigo Testamento, do amor incondicional. Deus não exigiu nada em troca. Deus não disse... E olha, Jonas pregou também, nem falou para ninguém se arrepender, Marcos. Não. Irmão, a gente não foi assim, arrependei-vos. Não. Qual foi a pregação dele? A pregação foi bem dura. Verso 4 do capítulo 3. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Só isso. Entendeu, se não entendeu, se desse por entendido. Aqui não tinha aqueles arranjos teológicos, né? Aqui não tinha, irmã Diná, pesquisa para ver. Não. É o seguinte, olha, ô ninivitas, daqui a 40 dias vocês já eram. Acabou-se. Ele não falou em misericórdia, ele não falou em compaixão, ele não falou, façam jejum, ele só disse, daqui a 40, só que, de alguma maneira, porque todos conheciam, Jonas já era conhecido como profeta. Quem sabe a história dele, né? Do seu milagre do peixe que chegou antes dele lá. Não sei, talvez. É possível. O certo é que quando ouviram aquela mensagem, olha só o que diz aqui. Os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram os homens primeira população. Proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, até as criancinhas. Nossas crianças agora têm que usar máscara, né? Por um decreto do governo, para protegê-las, né? Mas lá as pessoas decidiram, vamos nos arrepender, vamos mostrar contrição. Vamos reconhecer que o Deus de Israel é um Deus maior que os outros. E aí, quando esta palavra chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Esse Assurdão terceiro aqui se despiu da sua grandeza. Irmãos, tem muita gente que não alcança a misericórdia, porque se julga grande demais, poderoso demais, inteligente demais, rico demais. Tenho cunhas fortes, eu posso, eu faço, eu aconteço. Este homem era o rei de um dos maiores impérios do mundo antigo. Depois do Império Egípcio veio o Império Assírio, um dos grandes impérios. Nínive era uma capital fantástica. Você conhece hoje algum palácio na terra com 500 metros de cada lado? Eu não conheço. Pode até ser que tenha. Eu vi ontem que o Bill Gates está construindo um iate que vai custar 1,4 bilhão de dólares. Não sei se ele quer morrer afogado lá dentro. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei dos seus grandes. Nem homens, nem animais, aqui seriam animais de estimação, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma,
nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e animais, até, olha só, estejam cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, eles reconheceram o seu pecado, reconheceram o seu erro. Não disserá, nós somos assim. E viu Deus as obras deles, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que eu tinha dito lhes faria, e não o fez. Ímpios, meus irmãos. Ímpios, pecadores. Desalmados. Aos quais, os olhos de muitos hoje, o inferno era pouco. Imagina, animal de estimação, gatinho, se fosse cachorrinho, macaquinho, periquito, papagaio, nada comeu. Cobriu tudo com pano de saco. Eu não sei como é que vai cobrir um papagaio com pano de saco, mas cobriu. Pano de saco, quer dizer, símbolo de humilhação. Isso é assim, e clamar, não é só, eu vou aqui, vou vestir aqui assim, bonitinho, Deus vai ter misericórdia. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ver o teu coração. Deus quer ver a tua atitude por dentro, não é por fora. Deus quer ver arrependimento lá no teu interior. Deus quer ver mudança lá dentro de você. E Deus disse, não vou mais fazer. E eu entendo que essa geração foi salva, porque Jesus disse que no dia do juízo, os ninivitas se levantarão contra esta geração, aquela geração que rejeitou Jesus. Mateus 12, 41. Veja lá. Depois a edição de casa. Vocês vão estar lá, vão estar lá como testemunha. Porque naquele dia muita gente vai dizer, não, mas eu tinha lei. Gente, que isso? Eu fui batizado, eu tocava bateria. Lá não tinha ninguém que tocasse baixo, eu ia para lá. Chegava tarde no culto, quase na hora de começar o louvor. Toquei bateria de graça. Foi. Para quem tocasse bateria? Para ti mesmo, né? Porque se fosse para Deus, você não estava jogando na cara. Não, mas eu... Vão se levantar os ninivitas e Mandinar e vão dizer, ouvimos uma única palavra, dizendo daqui a 40 dias vocês vão desaparecer. E nós entendemos que era Deus, nós nos arrependemos, Deus nos perdoou. Amém. Vocês ouviram a palavra de Jesus, do Messias, do enviado. Que palavra você está ouvindo aí? De filósofo, de pregador bonitinho? O pecador precisa ser confrontado com o seu pecado. Amém. Não é contar historinhas. Não é vir com arranjos. Deus te ama. Tomar vergonha na cara, seu pregador mentiroso. Começa a falar a verdade. Jonas não pregou mensagem de arrependimento. Pregou mensagem de condenação. Vocês vão tudo... literalmente, vocês estão ferrados no nível. Todo queimado aqui com ácido de peixe, alga e tudo. Eu estou nem aí para vocês. Eu não quero nem saber. Estou aqui porque Deus me obrigou. Eles ouviram. Gente, essa palavra é séria. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, escrevendo lá em Atos, parece que quer dizer 6,31, se estiver errado vocês me corrigem depois. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Se não houver arrependimento, se não houver, sem arrependimento não há remissão de pecados. O arrependimento alcançou o favor do Senhor. E Deus mostra para Jonas que a ira dele não tinha fundamento. Jonas ficou todo irado. É por isso que eu não queria vir. Eu sabia. Eu ia pregar. Eles iam ouvir. Tu ias perdoar. É o seguinte. Eu não morri lá no peixe, o negócio estava feio. Me mata agora. Eu quero morrer agora.
Deus não quer que você morra. Mas Deus também não quer que os ninivitas que estão aí fora morram. Deus não quer que nenhum homem se perca. Deus não quer que você se perca. Deus quer o melhor para a tua vida. Vamos colocar de pé nesse momento. Eu não podia deixar de entregar pelo menos isso que eu entreguei. Porque você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem que parar de dar desculpas. Você tem que parar de buscar arranjos na tua vida. Você está fazendo planos mirabolantes. Quando Deus já te deu uma direção clara. Não é o teu projeto que vai funcionar. Ou você deixa Deus trabalhar, ou você vai continuar afundando. E Deus não quer isso na tua vida. Esse mundo está cheio de ninivitas. Milhões, bilhões, que não sabem para onde estão indo. Só conhecem a violência, só conhecem a mentira, só conhecem o engano, só conhecem aquilo que é ruim. Mas Deus quer salvar cada um deles. Deus tem uma mensagem na tua boca que não pôs na minha, para alcançar alguém que só você pode alcançar. Será que não tinha? Se você vê, lá onde Jonas estava, os reis não eram todos maus. Será que ainda era mais útil Israel? Talvez fosse, mas Deus queria ele num outro lugar. Porque lá em Israel ninguém queria ouvir a mensagem, eles eram todos bons. Ah, nós somos filhos de Deus. Não foi isso que disseram para Jesus? Somos filhos de Abraão? Nós não somos pecadores? Tu é que tens demônio? Mas hoje, Deus te convida a um arrependimento. Deus te convida a que você reconheça que o que você está passando não é culpa de ninguém, a não ser de você mesmo. Mas é tempo ainda. Ainda é tempo. Põe a sua mão no seu coração para orar pela tua vida, onde você estiver, na tua casa, do outro lado do mundo. E você pensando, poxa, eu vim para cá, mas eu sinto que me falta algo. Sim, falta. Falta você pôr o pé no caminho que Deus traçou para ti. Só peça para Deus, Senhor, por favor, me perdoa e me mostra mais uma vez o teu caminho. Me dá a tua direção. Diga isso para Ele agora. Não importa a tua idade. Não importa que compromisso você já assumiu. Diga isso para Ele agora. Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, eu não quero ficar preso nas minhas vaidades. Pai Santo, ouve o clamor do teu povo, te peço. Aqui, Senhor Deus de Jolisburgo, em Ébano, em Vanderbel Parque, em Moçambique, Senhor, em Angola, meu Pai, em Portugal, na Espanha, na Finlândia, nos Estados Unidos, no Brasil, no Uruguai, no Canadá, Senhor. Ouve, Pai Santo, o clamor do teu povo, no estado da Flórida, no estado do Texas. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo em todo lugar da terra agora. Como tu ouviste Jonas, Senhor, lá no ventre daquele peixe. Ouve, Pai Santo, perdoa. Senhor, eu falo aqui como Salomão falou naquele dia. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Estende a tua mão, Senhor, para livrar, para guardar, para abençoar, para corrigir, para orientar. Desfaz esse mal, Senhor. Desfaz essa teia de algas que está sufocando esta vida. Senhor, esta posição, todo esse engano que foi
preparado, Senhor, desfaz agora, eu te peço. Liberta este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, este jovem, esta jovem, Senhor. Liberta este casal, meu Pai. Liberta, Senhor, este profissional liberal. Liberta este comerciante. Liberta, Pai. Liberta este obreiro, esta obreira, Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te suplico agora em nome de Jesus. Como tiveste misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós, teus filhos. Nos perdoa, Senhor. E nos mostra, Senhor Deus, mais uma vez, o caminho que Tu queres para nós. Eu te peço, meu Pai, com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Vamos ter agora a ceia do Senhor, e depois da ceia nós temos aquele trabalho. Depois